6 minutos e de janeiro até o fim de novembro deste ano, 66 casos de meningite foram registrados em Maceió. Isso, gente, é mais que o dobro de 2022, que teve 32. Também ocorreram mais mortes, viu? 11 no ano passado e 18 agora em 2023. A gente vai saber mais detalhes ao vivo com a Mônica Hermílio. Mônica, o que chama a atenção nesse caso, né, é que desses aí 66 casos registrados, 24 são de meningite tipo B, responsável pelo surto, não é, reconhecido pelo Ministério da Saúde, que colocou o nome de Maceió para todo o Brasil alguns meses atrás. É com você. Pois é, e essa forma, né, da meningite, a meningite B, Douglas, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Essa forma da meningite é que não tem vacina. Então, se a gente for fazer um comparativo, né, é praticamente 1/3 de todos os casos desse ano até novembro. Tá? Não completou ainda, não tem as estatísticas do mês de dezembro. É 1/3 do que já foi registrado até novembro. Ano passado, 32 casos no ano inteiro, de janeiro a dezembro. Esse ano, até novembro, já tem 66, 24, 1/3 desses números aí, dessa meningite que ainda não tem vacina. Para falar, né, sobre... Lembrar que, novamente, os cuidados que a gente precisa ter, a vacina que a gente precisa deixar em dia. Para falar sobre isso, eu vou começar agora com a infectologista Sara Dominique, que já está aqui com a gente. Doutora, importantíssimo a gente fazer esse reforço, né? Lembrar as pessoas que precisam estar protegidas com essa vacina. É importante? Vai evitar que esses números continuem crescendo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, sem dúvida, né? A melhor prevenção contra a meningite é a vacinação com esquema vacinal completo, né, a partir da faixa etária dos lactentes. Então, os bebês já podem iniciar a vacinação contra as bactérias que causam meningite, não só o meningococo, né, A, B, C, W, Y, mas também pneumococo, hemófilo influenza, que já são componentes do calendário vacinal pelo Programa Nacional de Imunização. Com que idade os bebês, com quantos meses já começam a ser vacinados? Quantas doses durante a vida a gente precisa tomar para estar, de fato, protegido? Para a maioria das doenças bacterianas que podem cursar com meningite, o esquema básico é de 2 doses e algumas são necessárias doses de reforço, mas pelo menos o esquema com 2 doses, contemplando aí pelo menos pneumococo, hemófilo e meningococo. Qual a diferença das meningites, né? Porque a meningite B, ela não tem vacina ainda, né? E a gente registrou um número bem alto esse ano. Em 2022 foram 2 casos registrados, esse ano já vão em 24. Qual a diferença entre as meningites? Na verdade, a meningite com a bactéria meningococo tipo B, a vacina ela não existe disponível na rede pública. Ela até existe, mas somente para o público que tem acesso à rede privada. Então, você retira aí uma parte da população, né, que pudesse se beneficiar dessa vacina por não ser disponível ainda. Mas a diferença é só o tipo, seriam bactérias irmãs, todas desse mesmo gênero, chamada Neisseria meningitis. Então tem A, tem B, tem C, tem W, tem Y, então todas elas podem ocasionar um quadro grave de letalidade, né, e muitas vezes quando o paciente sobrevive pode apresentar sequelas. Mas a vacina que hoje a rede pública permite é contra meningite tipo tipo C, e já existe o reforço com a CWY. Doutora, agora, quais são os sintomas? Quem está em casa agora, para ficar bem atento, né? Quais são os principais sintomas que são, vamos dizer assim, comuns a todos esses tipos? Quando o paciente já tem a meningite instalada, ele já vai ter febre alta, dor de cabeça, inapetência, e aí pode ter quadros realmente de comprometimento do sistema nervoso central, alteração do nível de consciência, principalmente agitação. Então, às vezes, é confundido até como se o paciente estivesse nervoso, agitado, ou o rebaixamento do nível da consciência. Também é muito comum em criança, a criança ficar letárgica, desacordada, né? Mais raro ter crise convulsiva, mas também pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, é precedido por um quadro de infecção respiratória. E aí, quando já tem realmente a doença manifesta no sistema nervoso central, é dor de cabeça muito forte, pode ter náusea, vômito e alteração do nível de consciência. Tanto para um estado mais em alerta, assim, muita agitação, quanto também para o estado de rebaixamento do nível de consciência, até mesmo o coma.
Ou seja, é procurar o posto de saúde, é procurar atendimento médico para tratar se tiver com esses sintomas e, se não tiver, para deixar o cartão de vacinação em dia. Sem dúvida, meningite é um quadro de emergência médica e ao menor sinal ou dúvida da população buscar um pronto atendimento. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a médica infectologista Sara Dominique, portanto, está aí, Douglas. A prevenção, né, tentar buscar a se prevenir, tomar a vacina desde dos primeiros meses de vida da criança, né, deixar sempre o cartão em dia para que esses números não voltem a subir. Subiram muito, né? 66 esse ano contra 32 durante todo o ano passado. É preocupante, mas procurando direitinho os postos de saúde, vacinando, quem sabe aí a gente consegue dar uma freada nessa doença. O importante é não descuidar, Douglas. Pois é, Mônica, nós temos um PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, referência mundo. A doutora está do seu lado, ela não está ouvindo, mas todo mundo que está em casa sabe disso. PNI, referência mundo. De 2020 para cá, 2020 não batemos meta, 21 não batemos, 22 e 2023 não está sendo diferente. Em vacinas básicas, a gente não consegue mais bater meta de sarampo, a gente não consegue mais bater meta da paralisia infantil, a gente não consegue bater meta mais de difteria, coqueluche, nada. Desacreditou-se de uma maneira absurda da vacina, porque é só ela, a doutora acabou de falar, não foi? Para todos nós aí, só a vacina pode ajudar, e é só ela. É de graça, e a gente não vai vacinar, a gente está esperando que o pior aconteça com os nossos filhos, com os nossos netos e com as pessoas que a gente ama e gosta. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado, doutora, e já você volta com mais notícias aqui no nosso Fique Alerta. Gente, fica ligado, olha lá o calendário de vacinação do seu filho, é a sua joia rara, é o seu amor, é o amor da sua vida, é o seu neto, leva para vacinar. Opa, essa vacina está faltando, esqueci, acontece, claro, todo mundo esquece. O que não pode é você saber que não vacinou, saber que esqueceu e não levar para vacinar com medo de A, de B e de C. Só a vacina. Veja a história da Covid. Quando a vacina chegou, efetivamente o número de casos foi diminuindo, ou se não diminuiu, pelo menos a gente não tinha forma grave da doença. Então, tem a vacina, é de graça, não se paga, olha direitinho, confere o calendário, se está na hora de tomar vacina, seja de qualquer vacina, tem que levar, porque infelizmente, o nosso Programa Nacional de Imunização, que era referência para o mundo, vinha gente de fora, gente de países europeus, vinha aqui. O que é que vocês fazem no Brasil? Que vocês conseguem bater meta? 85%, 90%, metas de 92% para algumas vacinas, e a gente batia. Hoje, tem vacina que a gente não chega a 50% da imunidade. Se você pesquisar, são 18 vacinas gratuitas oferecidas, e a gente praticamente não bate mais nenhuma meta, nem da mais simples, até a mais complexa. Isso precisa ser revisto. Por quem? Por nós, enquanto pais, avós, mães, né, responsáveis por alguma criança que precisa da gente para ir tomar a vacina, né? Então é hora de todo mundo rever suas posições e ver que só a vacina, fruto de estudo, trabalho científico, só ela é capaz de nos dar, de nos trazer, de nos dar uma segurança em determinado momento da vida para determinado tipo de doença, para determinada coisa. É muito grave, tem que ser repensado, gente. Tem que ser repensado. A vida inteira, eu pequenininho, vamos tomar vacina. O senhor também deve lembrar disso. De uma hora para outra, se desacreditou-se na vacina de uma maneira tão absurda que a gente não bate nem a meta da paralisia infantil. Absurdo, absurdo.